Graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de oração. Que o Senhor continue te abençoando sua casa, abençoando sua família. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando o nosso 11º dia de live de oração. E enquanto você vai chegando, nós vamos nos preparando aqui para mais um momento de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora está aqui, nosso irmão Maciel. Bom dia, graça e paz. Vamos chegando para a gente poder orar mais uma vez pela nossa cidade. Eu tenho sido muito grato a Deus, agradecido a Deus pelas pessoas que no decorrer do dia e no decorrer dos dias, irmão Bruno, Deus abençoe, no decorrer dos dias, tem participado da live, tem orado conosco. Às vezes nós, durante o dia, temos tempo para orar, né? Para ligar aqui, para entrar na live. Irmã Rosângela, graça e paz. Ontem uma irmã disse, eu não participei da live de manhã, mas eu tinha tido um problema com o meu celular, mas quando foi às 3 da tarde, ela conseguiu pegar um celular e ainda assim orar conosco já lá nas 3 da tarde. Mas que bom que você está aqui ao vivo, que bom que nós estamos aqui. Temos tido a grata satisfação de orar pela nossa cidade nesses dias. E é tão maravilhoso saber que Deus nos dá a oportunidade de participar de grandes obras que Ele faz, que Ele está fazendo, que Ele fará através da oração. Não é? A gente vai sempre encontrar na palavra de Deus a relação que existe muito forte entre o povo de Deus, a oração e a cidade. Hoje eu quero ler com você o texto que está em Neemias, capítulo 2, versículo 3. Nos 2 versículos anteriores nós falamos sobre o fato de que Neemias, ele nunca havia estado triste, né? Ele nunca estivera triste diante do rei. E o rei notou então a sua tristeza. Ontem falamos, o meu sentimento pela cidade é visível, é notório, as pessoas conseguem observar, conseguem perceber o meu sentimento, o meu amor pela cidade, a minha alegria pela cidade, também a minha tristeza pela cidade. Hoje eu quero ler o versículo 3 de Neemias capítulo 2. Diz assim: E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo. Neemias, a princípio, dá essa resposta para o rei quando ele questiona a sua tristeza. Como não estaria triste? Essa é a pergunta que vem ao meu coração.
Essa é a pergunta que deve invadir o seu coração hoje. Como não estaria triste o meu coração, sabendo eu da necessidade, da situação lamentável do meu povo. Como não estaria triste? O que ele está dizendo é o que nós estamos falando já há um tempo. Irmã Zenaide, seja bem-vinda. O que a gente está falando há muito tempo. Sobre a nossa sensibilidade ou insensibilidade acerca da situação da nossa cidade. O que ele está respondendo para o rei é o seguinte: seria possível que eu, sabendo da situação da minha cidade, eu não ficar triste? Seria possível mesmo eu estar feliz uma vez que a minha cidade está destruída, consumida pelo fogo, em estado de miséria, em estado de vulnerabilidade com respeito ao inimigo? Como que eu estaria feliz? Como que eu estaria alegre sabendo dessas coisas? Então a pergunta dele é uma pergunta que eu faço para mim. Nós, Igreja do Senhor, nós valorizamos muito a alegria. E isso é bom porque a presença de Deus nos traz alegria. Mas ao nos referirmos à situação da nossa cidade, à situação da nossa nação, do nosso estado, como estaríamos felizes? Então Neemias, ao ser perguntado, ao ser arguido pelo seu rei, ele fala: como poderia estar alegre? Como poderia? Ele diz assim: como não estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, a minha cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada. Assolada. Consumidas as suas portas, ou seja, está aberta a entrada do inimigo, as legalidades abertas, as legalidades postas diante do povo. Jefferson, seja bem-vindo, Deus abençoe. Irmã Viviane. Então nós estamos aqui diante de uma pergunta que deve ser a nossa pergunta também no dia de hoje. As pessoas olham para você e dizem: você é uma pessoa alegre, feliz. Aí você fala: é claro que eu sou alegre, sou feliz. Eu tenho Jesus na minha vida. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas ao falar sobre a cidade, o que diríamos? Bem feito por ela ser assim. Porque se ela buscasse a Deus igual eu, ela não estaria assim. Eu não tenho nada a ver com o problema da minha cidade. Eu sou um servo de Deus, sou feliz com Jesus. E por isso, por que estaria triste? Neemias poderia dizer: eu não tenho nada a ver com Jerusalém. Eu estou aqui em Suzã,
eu tenho meu emprego, eu sou uma pessoa de confiança, eu sirvo ao meu Deus, eu honro a Deus aqui com a minha vida, eu não tenho nada a ver. Eles pecaram, eles caíram em cativeiro e a cidade está queimada, o muro destruído. Eu não tenho nada a ver com isso não. Deve ser juízo de Deus, deve ser por isso que eles estão assim. Deixa Deus trabalhar na vida deles. Eles se viram lá. Talvez não seria essa a nossa atitude hoje em relação a São Miguel do Guaporé, em relação à cidade onde eu vivo, à cidade onde você vive, a ideia de falar assim, olha, se eles quiserem ficar bem, ficar felizes igual eu, então que eles aceitem Jesus, que eles voltem para Jesus, e é isso mesmo, eles precisam voltar para Jesus. Porém, vendo essa situação, vendo a degradação moral, vendo os problemas acontecendo, vendo as pessoas perdidas, literalmente perdidas. Isso, será que ainda faria bem aos nossos olhos? Porque quando ele fala do coração, do rosto triste, ele está falando de um coração comovido. Porque o coração quebrantado, o coração angustiado. David Wilkerson uma vez pregou uma mensagem com o tema Um chamado à angústia. Por um lado, somos felizes porque estamos bem em Jesus. Por outro lado, nós temos uma cidade com milhares de pessoas que estão vivendo distantes de Deus. Milhares. Então eu quero convidar você a orar pela cidade onde você mora. Quero convidar você aqui de São Miguel do Guaporé a orar pela cidade. Quero convidar você a compartilhar essa live para juntos, cada vez mais pessoas, orarmos pela nossa cidade. Como não estaria triste? Como eu não estaria triste sabendo que pessoas estão morrendo todos os dias, que pessoas se suicidam, que casamentos são destruídos, que pessoas estão vivendo uma miserabilidade espiritual horrível. E eu ainda, como eu estaria ainda sossegado, orando muito pouco, não esforçando para que as pessoas participem dos nossos cultos, onde a ministração da palavra é feita. Então, na verdade, queridos, a gente precisa realmente orar pela nossa cidade. Eu creio que nesses 52 dias que estaremos orando aqui, nesses 52 dias, que nós possamos ver grandes resultados. Por quê? Porque não é só um esforço físico, não é só para agradar o meu pastor, não é só para ficar registrado de que eu tenha participado da campanha, mas é porque realmente eu quero ver a minha cidade transformada.
seria impossível para qualquer pessoa, o maior engenheiro que tivesse na época, fazer a reconstrução dos muros em 52 dias. Mas Deus, conhecendo o coração de Neemias, Deus sabendo do real sentimento de Neemias, Deus sabendo do real interesse de Neemias em salvar, em restaurar a sua cidade, o Senhor vai lá e faz isso em 52 dias. Então a pergunta hoje é: como não estaria triste? Como não estar triste, sabendo da situação da minha cidade? Como? O que ele está dizendo é possível mesmo que alguém como eu, ao saber a situação da minha cidade, ainda assim não fique triste? Isso é tremendo, porque o que Deus fez na vida de Neemias, na vida de Jerusalém, a partir daquela notícia de que a cidade não estava bem, porque ele estava tudo certo com ele, enquanto ele não sabia a situação da cidade. Agora, você que é morador dessa cidade, tem pessoas aqui na nossa cidade que nasceram aqui, outras que estão aqui há 40, 50 anos, outras há 30, eu estou aproximadamente há 10 anos. Como não nos importarmos? Como não estaria triste, tendo em vista que eu tenho conhecimento da situação grave, da situação tenebrosa, da situação de degradação moral, espiritual, do distanciamento de Deus, de tanta legalidade aberta ao inimigo, as portas queimadas pelo fogo. Sem contar que o inimigo não está precisando nem de porta mais, porque não há segurança, não é proteção. Há algum tempo, alguns anos, nós temos orado pela nossa cidade. E aí, então, nesses últimos dias, o Senhor nos convoca a um tempo de oração na manhã, ou nas manhãs, às 5:30 da manhã. Você sabe, eu sei, o quanto é difícil mudar uma rotina, mudar meus horários em favor de uma cidade. Eu estou falando de 20 minutos, de 20 e poucos minutos. Então que eu e você possamos abraçar essa causa. Ontem a nossa pergunta foi: o meu sentimento pela cidade é notório? E a pergunta hoje é: como não estaria triste uma vez que eu sei da situação da minha cidade? Nós vamos orar agora. Quero agradecer você que já está aqui ao vivo, você que participou desse momento de palavra, de oração. Sei que no decorrer desse dia muita gente vai orar conosco, cada um no seu momento. Mas eu quero convidar você a mais e mais pessoas entrarem ao vivo para a gente orar juntos, abraçarmos a nossa cidade. Você que não é da nossa cidade aqui, você que é de outra cidade, que seja a sua cidade abençoada, reconstruída, visitada pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos orar?
Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim como Neemias, ó Deus, viu e soube da situação da cidade e entrou num estado de tristeza, nós também estamos aqui diante do Senhor. E não dá, ó Deus, para estar feliz vendo pessoas morrendo e indo para o inferno, vendo pessoas se suicidando, vendo casais se separando, vendo pessoas a caminharem por caminhos, ó Deus, que não são os seus caminhos. Vendo pessoas tentando chegar ao Senhor sem passar por Jesus. Uma vez que Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nós vemos, ó Deus, nosso lugar, nossa cidade, pessoas pregando um evangelho, ó Deus, que não é o evangelho do reino, um evangelho falso. Quantos de nós estamos, ó Deus, sabendo e vendo pessoas usando a própria Bíblia para distorcer a sua vontade acerca da nossa cidade? Pai, tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia da vida espiritual da nossa cidade. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo uma miséria espiritual, uma pobreza espiritual alarmante. Sabemos, ó Deus, que existe na nossa cidade milhares de pessoas que estão caminhando em direção contrária à sua vontade. Deus, no nome de Jesus, desperta o seu povo, onde muitos do seu povo estão caminhando em direção contrária à sua vontade também. Ó Deus, desperta-nos, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, um amor muito grande pela nossa cidade. Dá-nos, ó Deus, um coração que se importa, um coração que se entristece ao ver a situação da nossa cidade. Senhor, é difícil pensar que eu, mesmo sabendo da situação espiritual da nossa cidade, ainda consigo não me angustiar, ainda consigo me alegrar, ainda consigo curtir, enquanto a minha cidade passa uma fome espiritual, passa uma sede na alma, enquanto a minha cidade está quebrada, está destruída. O inimigo tem alvejado tanta gente. Ó Pai, ajude-nos, ó Deus, a amar de tal forma que o nosso coração não fique acomodado, a amar de tal forma que nós possamos agir de alguma forma para ver a nossa cidade transformada pelo Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso pedido. Restaura a nossa cidade. Liberta a nossa cidade. É o que clamamos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Que Deus te dê um dia de bênção, de graça, de paz e de muita percepção acerca da cidade, de uma percepção clara sobre a situação da nossa cidade. Deus te abençoe e que você tenha um bom dia para a honra e para a glória do nome do Senhor. Obrigado. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.